sente que o vôlei ele é o segundo esporte no Brasil e mesmo assim a gente não tem papos como esse ou em grandes mídias uma oportunidade de ouvir mais. Mas eu te digo, você vê alguma mídia especializada falando de vôlei? Não. Eu faço um comparativo, claro, com seus determinados tamanhos ao futebol americano. Futebol americano, se tu não estudar e começar a entender, você não vai ter gosto. Que muita gente fala, poxa, mas na época de Olimpíada é muito legal, não sei o quê. Mas e por que a mídia não investe, não tenta investir fora dessa época de Olimpíada? Porque durante a Olimpíada fala, nossa, sofrimento do cara, não sei o quê. Só que cadê a mão da mídia, às vezes, para dar pro cara que é do boxe lá transmitir uma competição dele, para ver se ele consegue um investimento? O Douglas, ele viralizou de uma forma na Olimpíada. Esse cara, ele é diferente, né? Ele leva a vida de uma forma do caralho. E por que agora ele viralizou? Por que a gente não sabia que ele era do caralho assim antes? Boa pergunta, eu não sei porque eu tô bloqueado nos stories dele. Não sei, Douglas, me desbloqueia, viu? Ah, tu tá brincando. Não, é sério, eu não vi nada disso aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Duda Garbi, você está no meu canal, isso mesmo. É o canal do Duda Garbi no Assado. Um assado para este conteúdo que toda segunda-feira às 7 horas eu trago alguém que eu quero muito conversar, muito mesmo. E como eu estou em São Paulo para jogar a Supercopa dos Desimpedidos, né, do canal lá, e os caras viram que eu sei jogar bola, o cara falou, meu, vem pra cá. Eu falei, não, só um pouquinho, vou aproveitar e vou trocar uma ideia e convidar pessoas que eu queria muito conversar em outro momento, né? Então, este é um assado que está sendo feito em São Paulo. Eu tô aqui recebendo um craque, Lucão. Levanta, Lucão, rapidinho. Você vai ficar enquadrado? Beleza. Tu conseguiu enquadrar aqui? Nós. É isso aí, Lucão. Lucão do vôlei, meu. Pô, muito obrigado, velho, por tu ter aceito o meu convite, porque a gente trocou uma ideia antes da Olimpíada. E eu falei, Lucão, quero te entrevistar, meu. E tu, não, vamos fazer, só que eu já tô com a cabeça no Japão. Vamos depois. Não dá nada, e cumpriu como é que chama, a palavra. Tá tudo bem contigo, meu? Tudo bem, graças a Deus. Podia estar um pouquinho melhor depois da Olimpíada, né? Pois é, meu. Com a medalhinha, mas eu acho que faz parte. O voleibol hoje em dia tá muito igual, né, velho? A gente tem aí grandes seleções, se for pegar Estados Unidos nem classificou, e depois o primeiro jogo era cotado como uma das favoritas. Mas eu acho que a gente sempre sai com aquele dever da coisa bem feita, deixou tudo que tinha dentro de quadra, então a gente fica triste ainda, até hoje dá uma dor de barriga, assim, uma ânsia de vômito. Cara, mas tá legal. Eu vou te dizer, Lucão, eu acho... Bom, vocês mexeram com o país, sim. Tu recebeu depois, né, os feedbacks, enfim, pela família, dos seus amigos, principalmente do jogo. Eu já vou entrar no assunto, que eu acho que todo mundo... Aliás, eu abri pra pergunta no meu Instagram, e, meu, muita gente perguntou. O famoso resultado 20-12. Sim. Da Rússia. O que aconteceu? Existe lógica, eu sou um leigo no vôlei. Sim. Tu, além de ser um espetacular jogador medalhista olímpico, acho que tu consegue analisar até friamente depois, né? O que rolou naquele momento? Foi psicológico, o vôlei é muito psicológico, é um erro que baixa, coletivamente tem como um cara levantar o resto. O que aconteceu? Porque a gente procura respostas muito baseadas no futebol, mania do brasileiro, né? Achar, não é vôlei. O futebol também, como o voleibol, ele é um esporte coletivo, né, cara? E só que no vôlei é muito mais difícil de uma peça se sobressair ou uma peça fazer muita diferença. Você precisa ter um coletivo muito forte, muito igual. E aquela 20-13, 20-14 que tava ali, eu já estava sentado no banco. Quem não conhece o voleibol, o central sai, porque ele é muito ruim na manchete, na defesa, então ele vai atrapalhar lá dentro. Então ele sai, fica fazendo só a parte da rede. E aí eu estava lá fora, 20-14, eu já tinha até botado minha água embaixo, pego minha outra máscara, eu falei, beleza, esse set é nosso. Aí que tá o grande problema, entendeu? Quando você tá jogando com uma seleção igual a russa, se tu tá jogando com uma seleção que é mais fraca, nunca poderia acontecer isso. A chance de acontecer isso é 1 em 1 bilhão de vezes. Só que quando você pega uma seleção forte, às vezes vai um cara pro saque e começa a quebrar. Você, como a gente diz, é quebrar o passe, né? O passe fica longe pro levantador correr atrás da bola e levantar. O jogo começa a ficar muito marcado contra um time que tem um bloqueio muito forte, historicamente, igual a Rússia. E aí começa a bater insegurança, você não pontua uma vez, não pontua 2 vezes. Só que aí a gente até foi, se eu não me engano, 22-18,
2-19. Virou, Então, e aí eles foram chegando, eles tiveram uma reação forte logo no começo, só que depois eles foram, cada rotação que a gente fala que vai rodando, vai mudando as posições. Eles foram tirando 2, 3 pontos. Isso fez com que quando chegasse ali no 23 estava igual. E quando um time igual a Rússia tem uma recuperação nessa do 7, a gente tinha tido isso contra a Argentina. Isso, eu lembro. Entendeu? 3-2, claro. Que tava a mesma coisa, cara. A gente tava 6 pontos atrás. Mas a Argentina, entendeu? desculpa, a Argentina, ela é historicamente um time inferior ao Brasil, certo? Então, estar perdendo para a Argentina era algo que deu estranheza para quem estava vendo. Sim. Eu sou leigo, eu quero deixar bem muito. claro que eu realmente não entendo, eu estou perguntando. Não, mas tá certo, cara, sabe por quê? Mas muita gente não sabe que ultimamente nas categorias de base a Argentina tem vencido muito o Brasil no Campeonato Sul-Americano, pelo menos. Eles têm tido. Há uma evolução por parte deles. O que é uma grande evolução para eles? Eles são um time muito técnico. Se for pegar como em todo esporte, cara, coletivo, você pega o futebol, qualquer tipo de esporte, é um time técnico chato. Aquela que a gente chama, como é que fala no futebol? Catimba. Eles fazem no vôlei. Toca, eles não erram. Eles têm paciência para jogar, então coisa que a gente teve que aprender, que é muito mais puxado para o estilo europeu, de jogada, tapa, e a gente é muito mais na força, é muito mais na parte física, é muito mais no ataque. Então isso começou a reverter, e o que acontece nas categorias de base, a estatura não faz tanta diferença, nem a parte física, só que dos anos para cá eles cresceram nisso também, fisicamente e em estatura. A gente vai começar a ver a Argentina melhor do que a gente viu. Melhor, cada vez melhor. Cada vez vai ficar mais difícil, cada vez vai ficar mais igual, e não só a Argentina, mas o voleibol como um todo, cara. A gente pegou o Irã ganhando da Polônia, a gente pegou a Polônia, que era uma das favoritas junto com a gente, ficando fora de uma semifinal, entendeu? A gente pega um Canadá que não tem historicamente nenhum título, nada, sempre brigando. Também, a própria França. A França é muito altos e baixos, né? Mas assim, não é uma seleção que eu vendo, o Brasil, a Rússia, sem dúvida. Sim. Estados Unidos é fora, a Itália era muito forte nas antigas, né? E não sei, agora, veio a França, a Argentina surpreendeu, foi bronze, né, cara? Ganhando a gente depois de novo. Então o baque se deu mais a derrota da Argentina, né? Para a maneira que foi a derrota da Rússia, na tua opinião, ou realmente a Argentina tem uma... Não, a Argentina jogou bem, a gente já tinha feito um jogo muito duro contra eles na fase classificatória, que eu até brinquei. Aquela vez lá, a gente tirou do rabo, né? Porque tava lá dentro, tinha ido pro saco, entendeu? E a gente conseguiu reverter aquilo ali, que se a gente perde aquele jogo para a Argentina, a nossa questão de classificar ia ficar muito ruim. Muito ruim. Entendeu? E aquele jogo, aquela reviravolta deu uma confiança pra gente, muito parecido com o que aconteceu aqui em 2016, quando a gente ganhou da França, quando tava ali para classificar ou não. Entendeu? Mas a questão da França, ela teve altos e baixos, só que é sempre um time que joga bem contra qualquer tipo. Eles se adaptam muito bem contra qualquer time. Eles sabem jogar bem contra a Rússia, que tem um bloqueio gigantesco, sabem jogar muito bem contra a Argentina, que tem um bloqueio mais baixo e sabe jogar. Então essa mescla de jogadores para eles sempre fez bastante a diferença. Assim. Cara, tu sente que o vôlei ele é o segundo esporte no Brasil e mesmo assim a gente não tem papos como esse ou em grandes mídias uma oportunidade de ouvir mais. A Olimpíada que a gente... Não adianta, a gente vê vôlei, tirando especialista, é Olimpíada, me parece. Sim. Mas eu te digo, você vê alguma mídia especializada falando de vôlei? Não. Não existe, entendeu? O vôlei é um esporte complexo, é um esporte muito difícil. Eu faço um comparativo, claro, com seus determinados tamanhos, ao futebol americano. Futebol americano, se tu não estudar e começar a entender, você não vai ter gosto. Você vê fazendo ponta, você vê o cara correndo, beleza, touchdown, mas você não vê o que o cara da defesa fez, a proteção que teve pro quarterback, você não vê o safety trabalhando, entendeu? Então tudo isso você não vê, e o vôlei é muito parecido com isso. Às vezes eu fico um jogo inteiro puxando bola sem atacar nada, mas tudo aquilo ali tem uma lógica para enganar o bloqueio adversário, entendeu? Sim. Então, para quando você começa a entender de vôlei, começa a ficar apaixonante o esporte. Por exemplo, eu comecei jogando basquete, eu odiava vôlei. Entendeu? O vôlei pra mim tinha até rixa com a galera do vôlei do basquete, assim, a gente não se dava. Eu fui obrigado a jogar vôlei. Só que depois que tu começa a entender e ver o quanto de estudo, o quanto de coisa tem por trás, cara, vira um esporte apaixonante. Muito estudo, né, e muita cabeça. Inteligência, né? O vôlei ele é tático. É estudado. O levantador sai com o cérebro frito do jogo, porque você tem que se adaptar o tempo inteiro. Às vezes você começa um jogo com uma estratégia, de repente aquela estratégia está encaixada com o bloqueio adversário, você tem que mudar completamente, entendeu? Então tudo isso é adaptado no meio do jogo e você vai vendo estatística, você vai acompanhando, você vai estudando. É uma das coisas que muita gente fala, quando você está sério, você não comemora. Eu sou um cara que eu perco o foco muito fácil.
Então eu sou um cara que eu tenho que estar estudando o tempo inteiro, prestando atenção, vou no banco, pergunto como é que tá, o que está acontecendo, quando o saque vai para frente, vai para trás, entendeu, cara? Então eu sou um cara que eu gosto de ficar prestando atenção nessas coisas. E depois que eu comecei a entender isso, cara, virou mais apaixonante ainda. Pô, legal, tu é um cara que perde o foco muito fácil. Fácil. E dentro do jogo, isso é péssimo para quem é um jogo estratégico, né? Sim, porque, exato. Uma fração de segundo, tu piscou, o cara... Quando vê você atacou uma bola para fora, você errou um saque, sua confiança vai lá para baixo, entendeu? Então eu preciso estar, o meu jeito de estar focado o tempo inteiro é não me distrair com outras coisas, tá pensando no jogo o que tem que fazer. Porque que nem que eu te falei do levantador. O levantador é o cara que organiza a parte ofensiva do time, ele tem que estar organizando o tempo inteiro. Já o central é que trabalha a parte defensiva. Então ao mesmo tempo que eu organizo o bloqueio para tentar entender... o que eu te vejo, tu tá sempre... Sempre marca, correndo do lado pro outro. A gente chama a posição do bobo, né? Tá sempre correndo atrás da bola. E aí, só que tudo que acontece dentro de quadra, tanto na defesa quanto no bloqueio, quem organiza é o central. Então, eu fecho os caras para jogarem mais perto, no que eu fecho a defesa já sabe pela marcação e já se posiciona cobrindo essa área da quadra, entendeu? Todos os buracos que tem. Então, isso a gente tem que ficar pensando e trabalhando o tempo inteiro. E tem uma coisa que quando o adversário saca, às vezes vocês rodam muito, né? Sim. Às vezes o cara entra só pra sacar e já sai de novo. Sim. Mas o cara fica triste, porra, eu vou só lá. Eu acho que sim. Eu nunca fiz isso muito na vida, que graças a Deus eu sempre joguei, né, cara? Eu pensando, porra, botou o cara, vem. Saca. Pô, mas eu não consegui jogar. A pior de todas é quando o cara entra pra bloquear. O cara entra pra bloquear e fala, puta, geralmente no momento importante, 23-23, o cara aumenta a rede lá pra dar um bloqueio. Aí vai o teu companheiro pro saque e erra. Uau, meu! Aí você quer morrer, velho. Pô, eu tô meia hora aquecendo pra entrar pra fazer um trabalho bem feito, vai o cara que é só pra botar a bola pro outro lado e não faz, pô. Antes eu quero pedir pra se inscrever no canal, nem me lembro, porque tô empolgado com o Lucão tá aqui, que eu vi ele tanto na TV, eu falei, pô, fiquei felizão. Te inscreve aí no canal, meu, dá moral, porque essa entrevista é diferente, não é sempre que tu vê, né, cara de vôlei, outros esportes. É muito legal assim. isso aí. Pô, vamos ficar um tempão aqui conversando. Então te inscreve aí, teu comentário, teu like, compartilha, papapá. Meu, falou do teu início lá. Sim. Muita gente não sabe exatamente a tua origem, tu é da onde, por que tu tem essa ligação? Porque tu é gremista. Sou gremista. A tua ligação com o estado, tu jogou lá no Grêmio Náutico União, Sim. que é o clube onde eu frequento, aí foi pra Ubra, porque o vôlei do Rio Grande do Sul hoje ele não infelizmente existe, morreu, né, tipo, cara? tinha o Canoas ali há pouco tempo. Mas o Rio Grande do Sul sempre foi um celeiro de base, né? Porque a gente tem a colonização italiana, alemã, a gente tem uma estatura mais alta, então hoje em dia a gente precisa de estatura para jogar voleibol, não tem jeito. Mas infelizmente, pô, tu mais do que ninguém sabe que o estado passa por uma recessão econômica há anos, né? Muito feia. E a grande maioria dos times de vôlei hoje conseguem incentivo. E tá muito difícil você conseguir tirar, por exemplo, a Lei Rouanet. Muito difícil você conseguir tirar do estado para jogar para algum esporte, para alguma coisa. Sem dúvida. O estado tá precisando pagar as contas, tá quebrado, não consegue pagar servidor, não consegue pagar nada. E isso fez com que diminuísse muito o incentivo das empresas, cara. Porque as empresas eram uma base de incentivo, não era iniciativa privada, que dizia, meu, porque não tem... A mídia expondo a marca. Isso é o principal. Né? A engrenagem é essa, né? Eu vi, eu não me lembro quem é que foi que falou, se eu não me engano foi o Ale Oliveira, ou alguém estava falando sobre isso, cara. Que muita gente fala, poxa, mas na época de Olimpíada é muito legal, não sei o quê. Mas e por que a mídia não investe, não tenta investir fora dessa época de Olimpíada? Porque durante a Olimpíada fala, nossa, sofrimento do cara, não sei o quê. Só que... Cadê a mão da mídia, às vezes, para dar pro cara que é do boxe lá transmitir uma competição dele, para ver se ele consegue um investimento maior? Disco, lembra que viralizou ele? Não, é do lançamento de peso. Do lançamento de peso. Darlan, né? Darlan, se não me engano, o rapaz, o gurizão, que é do sul do Brasil, né? Acho que é Paraná, se não me engano. Não quero errar também, mas enfim. Pô, uma história linda. E ele lá treinando sozinho, até depois ele veio se explicar para não ter como um vitimismo, ele falou assim, não, aquilo ali é porque era... Né, pandemia, tá? A gente se adapta, mas realmente, o vôlei ainda assim é um privilegiado perto deles, né? Perto deles sim, a gente tem... É que a Confederação Brasileira, ela é muito rica, né? Ela tem bastante dinheiro, e querendo ou não, é bem investido o dinheiro, é bem encaminhado. Só que os clubes em si no Brasil, não existe clube. Tem uns pica hoje de clube no Brasil? Tem o Minas e só. SESI, não tinha o SESI? O SESI tem, mas aí que eu te falo, não é clube. Não é um clube igual o Grêmio, o Corinthians, que eles sempre vão existir.
independente Saquei. do orçamento Cruzeiro... que tiver. O Cruzeiro não é. O Cruzeiro no vôlei, por exemplo, ele só cede o nome, material e futebol tá quebrado. estrutura. Quem banca é a alçada. Entendeu? Então, se tu não tem um patrocinador que ou é apaixonado por vôlei ou uma prefeitura por trás, que tem muito disso também, e aí que ferra, que por exemplo, nesse último ano a gente se ferrou por causa disso, trocou o prefeito em Taubaté, acabou. O time tá indo embora. Entendeu? Vai acabar. A gente foi campeão da Superliga no passado. Agora. A gente foi campeão da Superliga no passado. Foi campeão da Superliga, veio a pandemia, a gente estava em primeiro no Taubaté, tinha grande chance de título de novo e foi campeão ano passado. O time acabou. Vai embora. Imagina, acaba o time, destrói. Acabou, porque não tem. E antes da pandemia, tinha torcida lá? Tinha lotado. Não, a torcida tá linchando o prefeito atual lá, porque acabou o time. Entendeu? Foi fazer manifesto na porta, poxa, durante a campanha política fez promessa que ia manter o time. Vou manter, o cara, a primeira coisa, corta. Tchau. Entendeu? E aí acontece isso, cara. Quando você depende da máquina pública, nada é certo. Tudo é incerto. Ah, não, mas isso ali politicamente para mim não é forte, não vou investir. Ah, sim. Entendeu? Política é isso aí. Se não tiver, por exemplo, assim, o patrocínio. Ah, vai entrar aqui, mas tem que sair ali, tem que molhar ali, é foda. É difícil, cara. Hoje o Lucão joga no Campinas, Sim. que é um time de prefeitura. Não. Campinas Iniciativa tem a ver privada? com a prefeitura também, a prefeitura ajuda, mas quem investe lá é a Selmi, que é do Macarrão Renata. Sei. Eles que tem outros patrocinadores grandes, como a Patriani, que foi uma das que fez muita força para eu ir para o Campinas, porque o meu foi um orçamento fora do orçamento principal, porque eles nunca fizeram um investimento tão grande. Assim, para buscar... De 2 metros e 2,10. Então, eles fizeram um esforço muito grande para conseguir me levar, assim, foi muito bacana que eles fizeram correr atrás, não, a gente vai dar mais aqui, vai conseguir ali, vai conseguir, e conseguiram montar. Mas tu teria propostas de outro, até da gringa, porque jogou fora então, no momento não estava aparecendo, isso que é, porque, cara, eu entrei tarde no mercado achando que Taubaté ia ter. Então, a gente às vezes fica, porque, pô, minha esposa estava grávida, com criança pequena, tudo adaptado, bonitinho ali. Eu falei, cara, não quero sair do Brasil. Sim. Vou ficar aqui esse ano, a gente estrutura, próximo ano eu vou embora. Talvez se der certo. E aí veio tudo isso aí, uma bola de neve. Não vai ter time, atrás salário, acabou, e aí eu tive que começar a correr atrás de time. O Lucão teve que correr atrás de time. Nossa, cara. Se tu for pegar hoje, 90% da seleção brasileira tá fora. Aconteceu o inverso que aconteceu em 2012, 13, que a galera começou a retornar, porque a gente estava em outro patamar econômico, outro tipo de investimento, começou a acontecer o inverso de novo. Porque o euro está absurdamente alto muito valorizado. E quem paga hoje é a Itália, a Rússia, que é tudo em euro, então você faz vezes 6 o negócio. Então, tu jogou em quais países, Lucas? Eu joguei só na Itália, eu joguei 1 ano fora só, cara. Mas a gente tinha jogado mais tempo. Não, eu joguei porque, graças a Deus, a minha posição no Brasil é onde mais se valoriza o central, entendeu? Então a minha base salarial com que eu ganharia lá fora e aqui dentro sempre eram muito parecidas, entende? Eu fui 1 ano para a Itália antes da Olimpíada 2016 porque eu realmente queria jogar. Jogou a Olimpíada como um jogador da Itália? Ou tu já estava no Brasil? No Rio foi exatamente, eu joguei 15 e 16, que a temporada é sempre quebrada, né? Isso, a Olimpíada foi 2016, então quando eu vim para a seleção, eu estava voltando da Itália. Tá. Então o que eu fiz? Eu escolhi jogar na Itália porque o nível do voleibol é mais alto para jogar contra os caras mais picas para eu chegar num bom nível. E deu certo. Na Olimpíada, e foi bom pra caramba. Não, para mim foi fantástico. E é o melhor campeonato do mundo para jogar em organização. E aí que eu te digo, lá tem o Modena, que foi o clube que eu joguei, tem 50 anos de história, 54 agora. Não existe fechar o Modena porque o prefeito trocou. Vamos fechare aqui, Modena, vamos fechare. Não acabou. Não, vamos pelo amor. Eu nem te perguntei como é que é um ponto da carne. A ponto mal. Mal passado. Então... Que bom, porque eu também sou do mal passado, eu já vou deixa ela respirar. Aquela descansadinha pra organizar. Como é bom fazer com o cara que manja das coisas, né? O cara já larga a letra. Tu falou de política, e eu não vou deixar de te perguntar, porque politizaram uma como é que eu vou dizer? Uma ação, não sei, mas uma atitude tua. Eu queria que tu esclarecesse, até pra mim, pra todo mundo que gosta de ti, porque, né? Porque politizaram uma atitude que foi muito nobre, pela explicação que eu fiquei sabendo. Então, por gentileza, por que o Lucão jogava de máscara? Eu acho que, cara, o que eu respondi disso na Olimpíada lá fora, porque
Pra ter noção, pros gringos lá, aquilo lá tava mais estranho do que pros próprios brasileiros, né? Sim. Porque, cara, desde que começou a pandemia, a gente voltou a treinar, cara, eu sabia que era ano olímpico, que eu tinha que me dedicar 100% ao esporte. Eu fiquei treinando, o campeonato parou dia 9, dia 13 eu peguei a chave do ginásio, fiquei treinando dia 13 de março até voltar aos treinamentos, ou seja, até agosto, sozinho no ginásio, todos os dias. Todos os dias. Como é que você treina sozinho, meu? Sozinho, jogava a bola pra cima, atacava, ia lá fazer. Sozinho. E então eu tive uma evolução física que há anos, eu tava 13 anos sem férias, cara. Porque quem não conhece o calendário do voleibol é assim, a gente não tem férias. A gente joga no clube 5 meses, acabou, uma semana depois a gente tá na seleção, mais 5, 6 meses. Então é assim que funciona. Então tinha 13 anos que eu não parava. Entendeu? Eu não tinha igual o futebol que é obrigado a ter um mês. Sim, exatamente. Nós não somos profissionais, a gente não tem obrigação de férias. Se tu não quer, tem outra carteira. Nada. Então, a gente é PJ. Então, se tu não quer, quer dizer, alguns clubes trabalham com PJ e outros clubes trabalham com carteira. Então, cara, a gente não tem isso. Entendeu? Então, se tu quer estar na seleção, é assim. Se tu não quer, tem outro que vai estar no teu lugar. E obviamente que tu quer. É lógico, né? Então. Que é o celeiro pra gente, a seleção brasileira. Sem dúvida. O celeiro que mostra a gente pro mundo. Sem dúvida. E aí, cara, eu falei pros caras, poxa, eu tô treinando há tanto tempo, se eu pegar, eu vou perder toda a condição física que eu tive até agora. Certo. Todo esse empenho que eu tive de dedicação. E aí tem a outra parte que era a parte familiar, cara. Lá no começo, meu filho, desde os 2 anos, ele tem uma doença autoimune. Que ela agora passou, graças a Deus, até 4 anos e meio de idade pode acontecer isso. Ele tem febres recorrentes cada 15 dias. 38, 39 de febre. 38, tem um nome pra essa? Eu não lembro como. Tem um nome específico, mas a gente ficou específico. Quiser ir comendo enquanto, por gentileza, tá? Saúde. Tá, pessoal, fique à vontade. Tá no ponto, hein? Tá no não ponto. É a carninha da Bistec trouxe diretamente de Porto Alegre pra nós. Boa, hein, velho? Boa, né? Pelo amor de Deus. Bife diante aqui é uma delícia. Obrigado, Bistec, por proporcionar a minha vida ser assim. E obrigado o teste por eu estar podendo comer. Exatamente. Aliás, testamos antes, né? Porque a gente entende que assim a gente possa fazer uma conversa mais tranquila. Segura e mais tranquila. E Mas aí, então, por favor. E aí meu filho tinha esse problema. E junto com isso, ele tem asma, tem bronquite. Cara, e a gente sabia que o principal ataque do vírus era na parte pulmonar. Respiratória. Então eu falei, cara, não custa. Cara, a primeira semana foi um terror. Até eu encontrar a máscara que eu tava usando, eu tava usando a de tecido, tava usando a de... Te incomodava, imagina. Cara, não, porque ela molha e ela começa a te sufocar. Ela começa a grudar na boca, você não consegue respirar. Você não consegue respirar. E eu sempre falei isso, pra mim, cara que joga futebol, um esporte que exige do cardio, esquece usar máscara. Não tem como. Não tem como, porque as ações do vôlei são 15, 20 segundos. O futebol, às vezes, você dá tiro de 30 e, cara, você vai ter que tirar a máscara. E falta ar, cara. Você tem que buscar, entendeu? Aí eu falei, vou usar a máscara, vou ver como é que eu me adapto. Cara, me adaptei super bem. E tu achou essa máscara? E eu achei essa máscara, comecei a usar, não sei o quê. E aí eu vi que me adaptei bem, cara. Consegui treinar, consegui tirar. Isso sozinho? Sozinho. Então tu já treinava sozinho para se adaptar para quando você jogar? Não. Quando eu comecei a treinar, no clube a gente voltou cada 2, cada 3, cada 4. Com um protocolo normal. Se adaptando. E aí quando a galera voltou pro ginásio, quando eu não tava, eu comecei a usar a máscara. Entendeu? Eu falei, o único jeito de eu me proteger, cara, que é a única coisa que a gente tem certeza que a máscara ajuda alguma coisa. A máscara ajuda. Entendeu? Então eu falei, vou usar. E aí, cara, as primeiras 2 semanas foi um terror, assim, terror mesmo. Faltou, cara, mas logo depois que eu comecei a usar essa máscara que eu tava usando nos jogos, que eu uso ela, eu falei, cara, não muda mais nada. Eu até brinco com os caras, vai acabar a pandemia, eu vou continuar usando porque eu posso xingar a galera lá embaixo. Ninguém O politicamente correto tá ferrado comigo, que eu posso falar ali. Ninguém entende. Mal sabe os caras que deixam ficar assim pra xingar, bota a máscara, pô. Futebol, cara. Os caras ficam falando assim hoje em dia, porque tem até microfone no gramado hoje em dia. Pô, bota a máscara e sai xingando. E aí eu tava brincando disso hoje lá no clube. E aí eu comecei a usar, me adaptei, cara. E sinceramente, até a gente tava comentando antes que tu leu, gente falando bem, gente falando mal. Na verdade, a pergunta que se impõe é assim, tu sabia que poderia causar polêmica? Porque no Brasil é polêmica pra tudo, né? No Brasil, se tu sair andando sem camiseta na rua de cabeça pra baixo, vai virar polêmica. Se tu andar só com o braço esquerdo, você é da canhota, se é só de direita, você é de direita. Então, cara, tudo vira político. Porque assim, qual era a cobrança que tinha no Lucão? Mas eu vi o Lucão sem máscara num treino. Mas eu vi o Lucão numa foto no Instagram sem máscara.
Tu entendeu Sim. como é que fica? Entendi. E aí chega no Lucão e bate como isso? Bate o de não de sobre. Sim. Como tu recebe? Eu não leio. Eu não leio nem o positivo nem o negativo. Eu não leio nada em primeiro lugar. Porque, cara, não vai mudar na minha vida. É o que eu penso, o que eu acho, cara. Eu sou muito da liberdade individual. Se eu achar que aquilo lá funciona pra minha família, funciona bem, mas todo mundo falando, poxa, mas você tá com seus colegas, você fica sem demais. Não fico, porque eu sei que eles estão seguindo um protocolo. Eu sei do protocolo que está sendo feito no meu time, entendeu? Eu sei como as coisas estão sendo. E tem outro cálculo matemático. Por exemplo, tô jogando com uma equipe ali, cara, a gente tá separado por uma rede, mas tem embate, tá bloqueio, tá atacando. Vamos dizer que um dos meus companheiros é infectado. Ele demora 2, 3 dias para dar positivo. Eu numa Olimpíada, eu ganho 2, 3 dias mesmo que eu for infectado, isso me dá a condição de jogar mais 2 jogos. Então, cara, não é simplesmente... Não foi a menina, não, a guria do vôlei foi outra coisa. Sim, então vamos dizer que teu colega de quarto se infectou e você não, mas não tem opção. Eu durmo com o cara, vou me infectar, mas meu positivo vai dar daqui 2, 3 dias. Dentro de uma Olimpíada, é 20% do negócio. Então, se eu conseguir evitar de me contaminar ou retardar o máximo possível, ou, por exemplo, que nem eu falava para chegar em casa, o cara do clube pegou. Eu fui lá, eu testava todo dia, negativo. Até que eu fiz e deu positivo. Entendeu? E aí eu falei assim, cara, beleza, mas me deu uma janela de 4 ou 5 dias para eu me isolar em casa e ficar sem contato com a minha família. Entendeu? Então tudo isso é uma forma de tentar se proteger. Não é que eu dizendo que tá certo ou tá errado, é minha forma de tentar me proteger. E amor. Nada mais do que amor. Né? Exemplo pro teu moleque que vai estar te vendo e diz, o papai tá lá, não sei o quê. É um gesto de amor. Quando eu fiquei sabendo a razão, eu achei, porra, cara, mas lindo, é um gesto de que, pô, quem tá pensando na família em primeiro lugar. Mas, né? Duda, se me fizesse mal, ou se, por exemplo, me prejudicasse, ou se meu rendimento fosse cair, eu não ia usar. Cara, porque é difícil, é complicado pra caramba, ainda mais, só que em momento nenhum. Tem gente que joga comigo que não consegue nem usar pra malhar. Sim, é verdade. Incomoda, entendeu? Pra correr, Hoje, por exemplo, cara, eu faço meu treino de cardio, que eu tô de folga agora lá, eu faço 40 minutos de bike com um tiro de máscara sem estresse nenhum. Você me adaptei, cara, e eu acho que na vida a gente se adapta a tudo. A questão de você querer mais ou menos, entendeu? E ter um foco maior. Eu tinha um foco que era cuidar do meu filho, depois minha esposa ainda engravidou. E aí a gente começou, poxa, eu lembro que saiu a matéria da esposa do Alok, que foi correndo pro hospital, quase morreu, teve sangramento, teve hemorragia. Cara, e aí, velho? Eu que viajo toda semana, tô fora, minha mulher lá no interior, longe da família. Se acontece alguma coisa, pô, não ia me perdoar nunca, entendeu? Não ia me perdoar então, nunca. não chega a ser polêmica, mas o assunto, o fato é que ele não te prejudicou pro teu... E os teus colegas, em algum momento, te perguntaram, tu vai usar isso? Porque eu vi que tem na seleção, tem essa parada, porque política, cara, tudo é político. Tudo é político. Não, chegou a ser uma matéria no UOL, velho, a seleção de vôlei masculino bolsonarista. Os caras tão malucos. Os caras tão malucos, velho. Nunca perguntaram pra você, mas enfim, de repente acho que o Wallace um dia se posicionou. Não, mas eles fizeram, o que aconteceu foi em 2018 no Mundial, quando estava na época das eleições, a gente tinha ganhado um jogo, eles sempre tiram a foto no final e eles fizeram 17. Entendeu? E fizeram arminha e fizeram o número 17. Só que não vê eles atrás que eu tô fazendo um 3 pra zoar. Tipo assim, tem o Bolsonaro, tem o PT, tipo, de zoeira. E eu não sou petista, longe disso, na verdade. E aí eu falo, cara, eu levo tudo na piada. Eu acho que cada um tem a liberdade de ser o que quiser. Lógico, entendeu? Eu vou fazer a zoeira do mesmo jeito. Se for pegar o enquadramento inteiro da foto, tem isso eu fazendo do outro lado de zoeira. Só, cara, tudo hoje, ou você tem que ser de direita ou de esquerda. Você não pode estar mais no meio termo. E eu não tô nem aí pra isso. Algo não te representa. Exato. E ponto final. Mas a relação... tem uma outra coisa que eu acho legal de falar. O Douglas, ele viralizou de uma forma na Olimpíada que ele... Tipo assim... E ele é um puta jogador, ele já tá na seleção há um tempão já, ele não viralizou porque ele é bom na comédia ali, a gente brinca no oba-oba, né? Cara, ele é muito bom, aliás, diga-se de passagem, ele é criativo pra caramba, faz as piadas. Ele sempre foi assim, e a rede social abriu uma parada pra nós conhecer, né, o jogador, os projetos. Esse cara, ele é diferente, né? Ele leva a vida de uma forma do caralho.
E por que agora ele viralizou? Por que a gente não sabia que ele era do caralho assim antes? Boa pergunta, eu não sei porque eu tô bloqueado nos stories dele. Eu não sei, Douglas, me desbloqueia, viu? Ah, tu tá brincando. Não, é sério, eu não vi nada disso aí. Ah, para, Lucão. Eu juro por Deus, velho. Às vezes é sem querer, não sei. Mas eu falei, os caras estavam comentando que ele... Claro, me dou super bem com ele. Eu nem falei isso com ele porque eu também não tô nem aí. Mas aí o que foi mais engraçado, por exemplo, assim, a Bia me falou, o que tá acontecendo com o Douglas? Eu nem tava sabendo, meu velho. Quando eu vi ele tava... É, minha esposa. Eu falei, cara, ele tá com 2 milhões de seguidores, como assim, velho? O que ele tá fazendo? A Bia falou, você não tá sabendo, o cara virou fã, não sei o que, todo mundo comentando os stories. Cara, ele é um cara muito carismático, né, cara? E ele fala de tudo, sobre tudo, ele e não tá nem aí, bota a cara. Bota a cara pra bater, vai e faz. Tem uma autoestima muito forte, então, cara, pra ele é muito fácil. Eu não consigo pegar um telefone e gravar um merchanzinho, entendeu? Eu tenho vergonha daquilo ali. Não, eu faço, quando eu mando os hamburguinhos lá pra casa, a gente faz. Não, mas se precisar, a gente lógico. Mas, cara, sabe quando você tem vergonha do próprio telefone, assim, velho? Pô, não dá, cara. Cara, uma limonência zero pro negócio. Mas ele já era assim? Sim, sempre brincou, sempre teve esse lado de brincar. E ele se revelou, eu não sei como é que é o termo, pelo amor de Deus, eu não quero errar. Hoje em dia tem que cuidar do jeito que tão assim, fala. de verdade. Então, como é que foi isso? Porque no esporte é tão difícil ter alguém que se assume, que quando tem, a gente... Porra, que do caralho, que legal, tá ligado? Deveria ser mais normal, né? Deveria ser mais normal, porque certamente tem muita gente que pratica esportes em alto rendimento que fica na dele, porque tem uma puta exposição. Sim. O Douglas não, o Douglas chegou e ó... Mas eu acho que hoje em dia a gente vive numa sociedade que entende mais isso do que antigamente. Se for pegar o primeiro cara do vôlei, talvez que lá atrás foi o Lilico. Ah, Lilico, você lembra disso? O Cruzeiro ele não era? Não. Eu não quero errar. O Lilico era também. Banespa. Na época, se eu não me engano, na época que ele saiu, que ele assumiu, ele até teve polêmica, ele foi cortado da seleção por causa disso. Olha aí. Então a gente vivia numa sociedade mais fechada, que era mais difícil. Hoje em dia com rede social, cara, tudo se abriu, tudo se expandiu mais. E ele popularizou vocês, velho, nessa Olimpíada, tá ligado? Sim. Ele fez com que uma galera que certamente não se engajasse no vôlei, quero ver o Douglas, vamos ver que horas ele entra, né? Tipo, sabe? Sim. Eu acho que isso rolou, meu, e isso foi muito legal. Quando eu vi também, passei a ver as coisas, eu falei, pô, esse cara é do caralho, velho. É legal, né? Eu não sei porque eu tô bloqueado. Isso era gritável, velho. Douglas, se essa entrevista chegar até você, por gentileza. Eu vou mandar o link pra ele. Manda, velho. Desbloqueia no cão, cara. Porra, velho. Então aí, pra mim foi uma surpresa, cara, porque o Douglas, ele sempre teve esse lado, assim, claro, ele é todo mundo sabe que ele é homossexual há tempo, ele é casado com o Gabi há muito tempo, um amigaço nosso da minha família. Então, e ele sempre teve esse lado mais descontraído, de brincar, de drag, essas coisas, fazer... Isso, então, e a gente sempre deu muita risada com isso, a gente entra nessas brincadeiras e faz os mesmos tipos de brincadeira, não tá nem aí. Entendeu? E de repente, cara, quando a Bia me falou, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu tomei um susto, porque viralizou muito rápido. Viralizou muito. Porque ele chega na Vila Olímpica e faz um vídeo, eu acho que da cama. Da cama lá, que virou polêmica, da cama de papelão. Do outro cara lá. E a partir daquilo, meu, e aí ele falando, não tem noção do que tem de homem bonito aqui, não sei o que, cara, é muito bom, velho. Mas é muito ele, cara, no dia a dia é isso aí mesmo. Ele era assim também. É assim mesmo, Os outros caras, o Wallace largou. Sim. Tu pensa em também, quantos anos tu tá, meu? 35, eu era o mais velho ali, né? O Wallace era mais novo? Mais novo, ele é um ano mais novo, ele é 87, eu sou de 86. E até quando vai o Lucão? Até o joelho aguentar, o ombro aguentar, as costas, cara... Eles falam muito que a gente tem essa brincadeira, né? Que o esporte é saúde, o de alto rendimento não é. Não é. Não é. Eu tive uma experiência e não é. Cara que não sei ser colado do esporte de alto rendimento. Não, eu brinco que quando eu parar de jogar vôlei, se eu não precisar de um andador ou de uma cadeira de roda, uma muleta, eu tô feliz já. Sem dúvida. Entendeu? E eu, graças a Deus, nesse tempo eu aprendi a conhecer meu corpo. Eu acho que esse é o principal... a principal chave para um atleta conseguir ter uma longevidade é conhecer teu corpo, saber o teu limite, do que tu precisa e não precisa para render. E a partir do dia que eu descobri o caminho mais ou menos para não ter mais lesões, eu, graças a Deus, praticamente não tive lesão séria nenhuma. Cara, eu comecei a cuidar muito da minha parte física, cara. E eu comecei a entender que eu precisava estar
sempre bem fisicamente, cara. Que eu precisava sempre estar malhando, mantendo um tônus muscular, mantendo esse foco. Então eu sou um cara, por exemplo, que acabou a Olimpíada no sábado, segunda-feira eu cheguei em casa, terça-feira de manhã eu tava na academia levantando os pesos. E o Duda te mandando mensagem. Entendeu? É um saco. E aí e já fui malhar. Então eu percebi que isso me ajudou a não ter lesão. E eu não tendo lesão, cara, estando bem, qual foi a cabeça última mais lesão? Grave. Nunca tive lesão grave, a não ser muscular, que fiquei 2, 3 semanas, no máximo. A única coisa que eu fiz foi quebrar a mão. Entendeu? Que eu fui subir no bloqueio, dei com a mão no cotovelo, quebrei e eu achei que eu tivesse luxado, só que tinha quebrado. Eu fui puxar o dedo, nisso eu desloquei o osso. Aí eu precisei botar o osso firme. Aí eu quis quebrar mais. Aí eu tive que botar uma plaquinha aqui. Eu sou oriundo, vamos dizer assim, do futebol. Eu vejo alguns certos movimentos dos jogadores e fico assustado. Por exemplo, sobe de cabeça, os caras sobem com os cotovelos altos, passa perto da cabeça. Passa perto de tudo. Cai, rompimento de ligamento é uma coisa super normal, infelizmente. É uma dor tremenda, graças a Deus nunca tive. Né? Tem mais contato. No vôlei, porque eu vejo pouco vôlei, mas eu gosto de ver nas Olimpíadas, eu gosto muito. Olhava direto vocês. Aliás, vocês me deixaram com insônia muitos dias. Aí, cara, cada subida, cada descida, eu torcia pro cara não fuder com o joelho. Tornozelo. Cara, qual é o tamanho? Tu é um cara de 2,10, deve pesar o que? Uns 110 quilos? 105. Cada volta é uma marretada. Até aí tem que fazer as contas físicas, gravidade ali, tudo que tem. Mas é realmente pesado, algo... É pesado. A gente usa um cinto, os jogadores de futebol usam os coletes lá para ver deslocamento, corrida, a gente usa... GPS aquele. A gente usa a mesma coisa que dá salto, a quantidade de salto, a potência que você está usando, o número de sets correspondente, mais ou menos. E me resume um Lucão, que é um... O central é o que mais, depois do levantador, que não salta 100% o tempo inteiro, ele salta pouco para levantar, o central é o que mais salta disparado. A gente tem um treinamento, quando é um treino pesado, base de 150, 160 saltos num treinamento. Num jogo, por exemplo, de 3-0 vai 80, 90, um 3-2, 150, 160. O jogo contra a França, aquele que bateu o recorde de pontuação, né, que foi o nosso da Olimpíada, eu dei quase 200 saltos. Aí tu bota, e é carga, 105 kg em cima do joelhinho, velho, não é fácil. Não é fácil. E é gelo depois. Eu já tenho o nosso massagista, o Cleveland Sócio, que é nosso anjo da guarda, ele já tá muito esperando no vestiário com as bolsas de gelo prontas. Caralho, Lucão, eu sabia que era sinistro, mas 200 saltos. 200 saltos. E eles são, e geralmente e esses a são... altura do salto? Então, é que tem diferença. No bloqueio você geralmente salta um pouquinho menos, varia ali entre 48 e 55 centímetros. No ataque é 70, a média, 73. Os caras, o Wallace que saltam muito, por exemplo, 85, o Lucarelli 89, os caras saltam mais. Eu, graças a Deus, não preciso, porque eu tenho 2,10. Vendo na TV, a gente vê são todos altos, né? Sim. Então a gente tem um bagulho uniforme, né? Não parece que então, é tão alto. Que, agora tu chegou aqui, eu falei, Deus, é que eu já te conhecia, eu já sabia que tu era um cara muito alto. Mas assim, a altura no vôlei, ela foi aumentando pelo que eu tô... Foi a média altura. De vocês lá. Tirando a Rússia, que sempre teve a média de altura. Se for pegar aqui no Brasil... É que no Brasil teve uma mudança de chave de esporte. Se tu for pegar na época que tinha o Oscar Schmidt, os altos geralmente iam pro basquete. Se tu for fazer, vamos dizer, até 2004, 2005, eu entrava no elevador, a pessoa pergunta, você joga basquete? Hoje em dia já não pergunta se você joga vôlei, porque o vôlei se tornou um esporte tão vitorioso e tá sempre na mídia, vencendo, estando ali, que a molecada que é grande... basquete. Queremos que vocês voltem. Com certeza. Mas aí tem a ver com mídia de novo, a gente vai entrar naquele papel. O que você vê passando do basquete na TV hoje em dia? Nada. Em termos de seleção, que é o que dá engajamento? Nada. Menos aí não. Menos. Entendeu? E a gente tá jogando o tempo inteiro. A gente tá aparecendo no Sul-Americano, né? Então, eu também sou fã. Eu consumo na gringo. Então, mas mesmo assim, tem a NBB aqui, que é um esporte, é muito bem organizado. Não existe um campeonato gringo que passe aqui e que nos engaje, sacou? Exato. O basquete, a NBA. Agora, como eu queria ver uma seleção brasileira de basquete jogar, agora a seleção de vôlei nos cativa ver. Sim, mas é muito por causa disso. Você gosta de assistir o que vence. Certamente. Entendeu? Então, isso, querendo ou não, o vencer te traz público, que te traz vender em televisão, que te traz um pouco mais de mídia. E a seleção brasileira tem uma mídia, tem uma TV, tem
uma TV por trás, tem uma imprensa que ajuda, mas já em clube não tem nada. Não, e teve uma época que... Não tem nada, tá muito melhor hoje em dia do que era, mas porque se tu também for pegar comparado com o futebol... Canais de assinatura, difícil que TV aberta dê alguma coisa. Nada. E as redes sociais, enfim, aí até dá pra popularizar. Mas eu digo, o vôlei se popularizou, o que eu ouvi, agora tu pode me corrigir, eu não sei se tu sabe disso, que tu também era... A gente acha que só porque o cara não joga futebol, ele é especialista no esporte em que ele pratica. Às vezes tu só quer jogar. Tu não quer saber a história, o que fez, isso é o razão. principal. Todo mundo... E, cara, que coisa... Vai na casa de alguém. Não, muito legal. Pô, e aquele jogo? Não, eu não quero falar. Mesma coisa, pô, você trabalha com o YouTube. Não, chega que eu não quero falar de YouTube, eu quero fazer qualquer outra coisa da minha vida, mas não. Geralmente você já tá a semana inteira naquilo lá, quando você tá em casa com um dia de folga, você não quer, só quer vem pai perguntar, mãe perguntar, sogro, sogra, cachorro. E só quer jogar, entendeu? E você fala, pois é. E parece que o cara que não joga futebol, ele passa a ser o embaixador do esporte perante qualquer público. Tipo assim, eu vou perguntar, o Lucão ele virou especialista em vôlei. Não, o Lucão ele só sabe falar do Lucão. Ele da seleção brasileira, onde ele habita. Ele não precisa falar sobre... Mas eu fiz um puta de um preâmbulo pra te perguntar se tu sabia dessa história. Talvez tu vai saber mais que eu, porque eu sou ruim nisso. Que o vôlei explodiu no Brasil porque o Banco do Brasil fez uma pesquisa. Qual esporte estava em ascensão no Brasil que eles deveriam investir. E eles fizeram isso na época lá, no início dos anos 90, e descobriram que o vôlei... Foi depois da medalha de prata, eu acho, 88. Pode ser. Era o esporte que o brasileiro estava se inclinando a gostar. Sim. E investiram. Agora, por exemplo, o Banco do Brasil tá... Agora, eu não sei, eu posso estar falando uma merda, mas eu li em algum lugar que o Banco do Brasil está de novo procurando algo para engajar, para ser o... esse boom. Que é o videogame, que é o gamer. Eles estão indo atrás e descobriram que, porra, o videogame é a próxima chave. A próxima não já é? Já é, mas que eles iriam investir, sim. ou seja, pode ser que a gente esteja já temos o boom de videogame. Mas o vôlei foi porque uma marca pegou e abraçou. Sim, exato. Né? O vôlei, ele é linkado ao Banco do Brasil. Não Até tem hoje. jeito. Você vai pegar a seleção E brasileira... não é mais, né? Não, Ainda ele é o patrocinador é o grande master. patrocinador. Sem hoje. o Banco do Brasil, velho, o vôlei não existe. É o que sustenta a confederação. Não, e alavancou o banco também. Não, claro que ajudou. Claro que a gente, por exemplo, a minha imagem entrando no primeiro jogo da seleção brasileira, aquele bando de torcedor, 12 mil pessoas com a camiseta com o símbolo do Banco do Brasil. Entendeu? Então linkou. E eu não sei se foi o Banco do Brasil ou quem naquela época repatriaram todos os jogadores que estavam na seleção brasileira. Pode ser. Entendeu? E aí distribuíram 2 para cada clube, times. Por exemplo. Entendeu? O que foi que ajudou e fez eles terem esse maravilhoso, né? Não, hoje em dia é inviável fazer alguma coisa dessa, entendeu? Mas na época ajudou muito, cara, ajudou demais. O teu ídolo no vôlei, quem é? O teu ídolo no esporte? Eu vou abranger mais. O esporte sempre foi o Senna, cara. Eu acho que talvez ali tenha sido a última geração que tenha pego o Senna correr, assim, que lembra a gente é contemporâneo, eu sou 83. Então um pouco mais jovem que eu. Isso, mas então foi meu grande primeiro ídolo. Depois aquele time do Grêmio ali de 95, 96, todos assim, é impressionante o engajamento que tinha. E eu acho muito legal que hoje em dia, eu mando mensagem pro Derlei via direct, os caras respondem, a gente troca ideia, ele até mandou depois da Olimpíada, foi legal pra caramba. Não conheço pessoalmente, entendeu? Mas a gente, a rede social eu acho muito legal disso. Pessoas que às vezes você nem pensaria que você poderia trocar uma ideia, tu manda lá, curte uma mensagem, o cara, sou teu fã também, não sei o que. E aí acaba... já rolou isso. Darley já rolou isso. Putz, agora eu vou ter que ver, eu sou ruim de memória, cara, mas tem 4, 5, 6 pessoas, gente da música, gente de tudo que é área, entendeu? Então acaba aproximando muito isso. Que é muito. Agora, que nem eu sou um cara que eu sou fã de rádio pra caramba, sempre fui. Tanto que acompanharam vocês no Pretinho. Desde o começo da história lá, antes, quando era cafezinho na Ubra. Isso, exatamente. E aí, tô lá curtindo, vem os caras do Pânico, por exemplo, tem o Alba mandou mensagem, começando a trocar ideia, e de repente o Emílio tava mandando mensagem. O Emílio mandou mensagem, quase chorei, eu sou fãzaço do cara. Entendeu? Então a gente começa a criar e aí abrir umas janelas que você nunca pensaria. Então isso é muito legal, isso cara, deve muito ser legal. Cara, e deixa eu ver, quando tu tá jogando, tu consegue ter noção de quantas pessoas... Porque a Olimpíada do Rio deve ter sido mais foda ainda, né? Evidentemente. Teu país, a medalha e tudo mais. Quantas pessoas que acham que o Instagram tá cada vez maior. Muito forte, né? Tu consegue pensar, tipo assim, porque tu perde foco fácil. Sim. Por isso que eu não fiz nada.
Por isso que eu peguei o celular e falei assim, ó, fica lá, vou falar só com a minha mulher, esquece. Tanto que eu não postei nada, em 2016 já tinha feito isso no Rio. Não, se eu não me engano, nada zerado, eu fiquei na minha, focado, e agora também eu falei, ó, tô postando hoje, a partir de hoje esquece, não apareço mais no Instagram, quando acabar eu entro. Mas eles queriam que tu falasse, tipo, a tua audiência. A minha empresária me enche o saco toda semana, né? Engaja, mas eu falei, não tenho. Não é o jogo. Eu sou jogador. Mas às vezes eu posto muita coisa com meu filho, com a minha família, com a minha esposa, e isso é uma coisa, por exemplo, que me deixa à vontade, que é natural, então sai. Entendeu? Pô, mas eu chegar numa vila... Galera, acabei de chegar na Vila Olímpica, aqui tem um passarinho voando. Não é do Não é. Não vai rolar. E tem muito jogador artista, tipo, o Bruninho virou uma celebridade. Mas né? ele tem esse carisma, né, cara? Primeiro, o Bruninho é do filho do Bernardinho, primeiro, sim, né? Que é um, sei lá, acho que é o maior técnico do esporte coletivo. Eu acho. Se não é o maior, ele é um... tá entre os top 5 aí. Sem dúvida. Não, top 3, ó. O Bernardinho é muito respeitado. Não, eu não tô falando só do Brasil, eu tô falando do mundo. Então nível mundial. Ele é realmente impressionante. O Bruninho é filho dele, jogador espetacular, uma qualidade incrível. Acho que teve que provar por ter sido filho, então até por ter sido mais foi difícil. O cara que mais treinou, né? Mas ele virou, devido às amizades, né? Sim. E a galera que ele anda lá, os Neymar da vida, uma celebridade, né? Sim. E como é que é o convívio lá? Ele é um cara super de boa. O Bruno é super de boa, cara. Se tem um cara que não tem ego, não tem nada dentro dele, se é pra ele chegar, ajoelhar na tua frente, pedir desculpa, pô, foi mal, não existe isso. Eu acho que no vôlei todo como em si, cara, o ego é muito pequeno, sabe? Muita gente fala do futebol, que existe aquele negócio de derrubar técnico, essas coisas. Cara, ali dentro, nada. A galera, claro que tem suas diferenças. Não existe num grupo de 16 pessoas, esporte coletivo, todo mundo se amar. Isso seria hipocrisia da minha parte falar isso, entendeu? Só, cara, a convivência ela tem que ser respeitosa. Ponto. Pro negócio dar certo. E outra coisa para dar certo tem que estar todo mundo focado no mesmo objetivo. Principalmente numa seleção brasileira que o tiro é curto. Que você não tem aquele tempo todo que você tem num clube, às vezes, para trabalhar. Então, se tu não tiver focado, todo mundo com a mesma ideia, buscando a mesma coisa ali dentro, cara, não vai ganhar. Eu sou muito da parte de merecimento, e isso a gente aprendeu com o Bernardo lá atrás. Eu cheguei na Seleção Brasileira, para ter noção, em 2005, na adulta. Já tem 16 anos e desde 2009 eu sou titular. Então, cara, eu aprendi muito com aquela... Você me perguntou, pô, quem é que é seu ídolo? Eu não tenho um ídolo, eu tive uma geração que eu era fã. Pô, toda aquela geração que é de 2000 em diante, 2001 em diante, que foi até 2008, cara, todos eles. Mas os caras antes ali, porque eu sou mais velho. Você é mais velho. Eu vi todos. Eu não vi. A Olimpíada de 92 eu lembro. Sério? Do Maurício Sacana. Era outro esporte, você lembra? Era outro esporte. Cara, é impressionante. Tinha vantagem, por exemplo. Não, vantagem, velocidade de jogo, saque e viagem eram poucos que sacavam. O Marcelo Negrão. O físico, a velocidade do jogo era outra. Eu tava assistindo os jogos da final, se eu não me engano, que foi contra a Holanda. Foi isso? Yugoslávia, não? Sei lá. Eu tava assistindo, estavam reprisando, agora com a pandemia reprisaram tudo, né? Passou tudo. Encontraram lá o Caverna, eu brinquei até, fizeram o capítulo da Caverna do Dragão, que eles chegam de volta pra casa. Eles acham o Mestre dos Magos. Isso aí. E aí eu tava vendo, cara, mas é impressionante como a velocidade que mudou o esporte, assim, mudou muito. Você pega os outros esportes, pega basquete, pega futebol americano, até que a gente tava falando, teve evolução, mas não foi tão grande, a diferença não foi tanto. O voleibol foi impressionante. Muito. Eu acho. E tem mais algo a mudar ou estamos... Tu vê margem? Só se começar a aparecer avatar aí, mudar geneticamente as pessoas, porque eu acho que em termos de crescimento, não, uma coisa que está mudando muito é que antigamente, por exemplo, o cara que era grande, ele era central, porque central é a posição menos habilidosa que tem, ele não exige muito da parte dos fundamentos técnicos, né, que a gente fala, que é passe, recepção, e cada vez mais tem mais cara grande com qualidade técnica. E aí para ser o Lucarelli ou o Wallace? Aí, por exemplo, assim, você pega um cara que nem o Kliuka, que é um jogador de 2,8, 2,9, com uma habilidade de passar, recepcionar, que joga na Rússia, por exemplo. O melhor jogador do mundo hoje, quem é? Ou quem foi o melhor? Quem foi o melhor da Olimpíada? Teve uma votação? Se eu não me engano, o Erving ganhou, o Ngapé. Ele ganhou... o francês, né? O francês, ele ganhou... Ele usou uma barba assim, uma cara... bom, não, ele é genial. Bom mesmo, ele chama genial. atenção. Não, é aí que eu falo que tem um jogador, por exemplo, assim, que é fora do curvo, que é muito bom, que ele vai estar... E tem o gênio no esporte, né, cara? Esse cara é genial. É aquilo que eu te falo, ele se adapta
para jogar contra qualquer tipo de voleibol, ele vai jogar bem. Não tem, ele pode estar mal fisicamente, com os joelhos arregaçados, ficar 3 noites sem dormir, ele vai chegar em quadra e vai jogar. Como é que pode, velho? E se eu fizer isso, eu fico 3 meses sem andar. Entendeu? Tu entende, meu, que tu chegou nesse nível de vôlei por transpiração ou por talento? Exato, e o meu foi por transpiração, o meu foi trabalho desde o começo. E o Bernardo me falava isso, cara. A primeira coisa, foca, se tu não evoluir fisicamente, porque eu era todo quebrado, eu com 21 anos eu falava que eu não ia jogar mais 3 anos de voleibol. Dor dos 2 joelhos ferrado, ombro ferrado, cara, tinha lesão muscular cada 2 semanas. Mas a Bia te ajudou também, pra daí tu foca na Bia, né, já que tu perde o foco, tu não foca... Não, em casa o esporro come, né? Pô, a mulher tem Foca. 1,63, cara, pensa Lucas, baixo. foca, Lucas. A mulher é brava. E aí, foca, vai dormir, você quer alimentação, mas eu sempre fui um cara muito regrado nesse ponto, assim. Tu é um atleta desde o início. Não, tem que ser, não tem jeito. E aí eu perdi o foco da conversa. Não, tava falando do E o Bernardo, talento, então. e o Bernardo exato. E aí o foca no Bernardo físico. falou assim, ó, primeiro você tem que evoluir. Perdeu o foco da conversa, exato, viu? Primeiro eu já tava pensando na mulher no esporro quando eu chegar em casa. Brincadeira, amor, te amo, viu? E aí ele falou, cara, ó, pra tu ter uma evolução técnica que tu precisa, primeiro você tem que evoluir fisicamente. Então foram aí 2, 3 anos de trabalho, pensando, focando, não sei o que, dedicando, pra ir começar a ter uma evolução técnica maior. Não foi uma evolução técnica maravilhosa, só que eu sempre tive um talento dentro do vôlei eu tive. Eu sempre fui um excelente atacante, entendeu? Coisa que para central na época não fazia tanta diferença. Hoje em dia o central ele ataca muito mais. Pontua bastante. Entendeu? Coisa que, por Mas exemplo, se for pegar na época do Gustavo, quando eles estavam começando depois, em 2004, 2005 já começou. Você tinha o André Heller e o Rodrigão, que eram centrais atacantes também. Entendeu? E o Gustavo sempre foi mais bloqueador e tinha um excelente ataque também. E tu te dá com ele, né? Eu não tô bem com todo mundo. Sei, mas eu tenho brinco com é muito ninguém, fácil. O cara que manda a mensagem no conto assim, claro, Duda, tranquilo, só me organizar. E veio, ele veio, não é qualquer coisa, pô. Aqui, ó, eu botei mais uma caneta no fogo aqui, porque a gente já tá, pô, 1 hora aqui conversando e tá um papo maravilhoso. Lucão, quero te agradecer do fundo do meu coração, meu. Que isso, cara, foi assim, ó. Uma das melhores, porque assim, eu tô acostumado a entrevistar, sei lá, galera da mídia, de futebol. Então, o primeiro cara fora, né, do esporte do futebol, deve dizer assim, que me dá honra e eu gostei muito, velho. Que bom que eu pude ter essa oportunidade. É bom que você vai buscar mais pessoas assim agora. Eu acho que falta isso, da gente sair um pouco da nossa zona de conforto, às vezes para aprender, às vezes pensa... não sei se o cara vai dar engajamento, não vai ser o quê, mas às vezes aparecem coisas... Mas eu não estava preocupado com isso, eu queria mas nem é essa questão, mas às primeiro vezes... que eu fiquei, tipo, já gostava de ti, né? Mas via na Olimpíada e falei, pô, esse cara, ele é legal, ele é diferente dos caras, porque o cara que tem a personalidade de usar a máscara ali, isso já chama a atenção. E, pô, acho que tem muito mais coisa a falar, meu. E eu gosto de bater papo, eu acho que... Eu brinco sempre que eu dou entrevista, quando o papo rende, assim, a gente pode, às vezes... sair dessa zona de briga que a gente tá todo esse dia para tudo que é lado e explicar um pouquinho como funciona o nosso esporte, porque, como eu te falei, são poucas pessoas que conseguem entender mesmo. Sabe que pontua bastante, pontua pouco, sacou bem, sacou mal e ponto final. Só que, cara, aquela mídia especializada que explica já é um pouquinho mais difícil. E quando a gente consegue passar isso um pouquinho aí pro público em geral, é bacana. Pode ter certeza que esse conteúdo vai chegar para uma galera que poucas vezes, assim como eu, tem a oportunidade de conversar contigo, com sei lá que seja quem for. Eu e o Lucão, nós vamos meter mais uma carne e vocês vão fazer o quê? Se inscrever no meu canal, tá? Comentar, dar o like, quem mais? Compartilhar, Lucão, agora que eu sou youtuber, tem que me ajudar. Eu não sei, né? Cara. Eu só assisto. E dou like. Então, sininho, você falou do sininho? Sininho, porque daí é o lembrete, cá tem várias coisas. Agradecer a Bistec, agradecer a Brahma, o Rodolfo, dono deste lugar que me proporcionou este ambiente muito legal. O Gui que tá fazendo às vezes aqui comigo, então todo mundo, ó, tamo junto, Lucão, de coração, tá? Fica alto aí, ó. E agora, Gui, como é que consegue enquadrar, não? A gente termina assim, ó, assim, ó, vai. Então tamo junto. Gente, até a próxima, valeu, tá? Valeu. Beijo.